E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Quero fazer aqui, um comentário a respeito, de um comentário protestante que me respondeu, julgando ter respondido, a pergunta que eu faço sempre aqui no canal. Onde está escrito, na Sagrada Escritura, uma aprovação para o homem fundar a própria igreja? Essa é a pergunta, Onde está na Sagrada Escritura a aprovação para alguém fundar a própria igreja? Essa é a pergunta. E esse irmão protestante, nos comentários, disse, não, olha, Paulo saiu fundando igrejas, fundou várias igrejas. E Paulo não era um homem? Como você está dizendo que o homem não pode fundar igreja? Veja, ele omitiu, no seu primeiro comentário, a palavra própria. Ele não prestou atenção que a pergunta, eu digo, a própria igreja. Onde tem o texto que o homem pode fundar a própria igreja? Aí ele esqueceu da palavra própria e disse, não, olha, o apóstolo Paulo fundou várias igrejas. E ele era homem, sim, ele era homem. Mas ele não fundou a própria igreja. Ele fundou várias igrejas. Mas a igreja que ele fundou é uma só, é a Igreja Católica. Não era uma igreja separada da igreja de Pedro. Não era uma igreja separada da igreja mãe. Em momento nenhum a Bíblia mostra isso. O próprio apóstolo Paulo fala aos Gálatas que não podia ficar separado da igreja mãe. Se a gente conferir lá em Gálatas 2, no versículo 2, diz que por meio de uma revelação, Paulo subiu de novo a Jerusalém para expor o evangelho que tem pregado aos notáveis da igreja, aos líderes da igreja, para não correr em vão. Paulo entendeu, por meio dessa revelação, que não podia fundar as suas igrejas separado da igreja mãe. Não é tão difícil de entender. E o protestante quer entender esse texto de Paulo saiu fundando igrejas para dar consentimento, ao protestantismo. Totalmente diferente. Paulo, os apóstolos, não tem um versículo sequer aprovando a atitude protestante. Essas igrejas que Paulo fundava é a igreja católica, é a igreja que está em comunhão com a igreja mãe. Paulo entendeu isso muito bem. A gente vê no versículo 9 de Gálatas 2, Paulo dizendo assim, deram-nos as mãos em sinal de comunhão plena. Ou seja, Paulo e Pedro estavam em comunhão plena. Essas igrejas que Paulo estava fundando não era a própria igreja de Paulo, não era uma igreja independente da de Pedro, não era uma igreja concorrente com a igreja de Pedro. Não existia isso no início. A gente vê claramente nas Sagradas Escrituras que a mensagem é católica. Tanto é que Paulo diz isso. Sem a igreja, a corrida é em vão. Fui lá por causa de uma revelação. Veja, foi revelado a Paulo que não era para fundar igrejas separadas da igreja mãe. Paulo vai conversar lá com os líderes da igreja para não correr em vão. E estava em comunhão plena. Então, não cabe o protestante usar esse texto para legalizar o protestantismo de maneira nenhuma. E a gente vê as igrejas protestantes a cada dia se dividir mais, a cada dia surgir uma nova igreja protestante. Não tem nada a ver mais com reforma, não tem nada a ver com reforma, e sim com uma deforma, com uma rebelião. Então dá para perceber isso aí claramente. Paulo também vai dizer lá aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 18, Paulo diz assim, olha, só é aprovado aquele que Deus recomenda, e não aquele que recomenda a si mesmo. Ou seja, já estava lutando ali contra esses rebeldes. Na nossa sociedade de hoje, a gente vê pessoas se declarando ser bispo, ser apóstolos, ser bispas. Ou seja, por conta própria, sem vir da sucessão apostólica. E elas tiram esses argumentos para se alimentarem erroneamente, com a interpretação totalmente errada, para se autodeclarar que é um apóstolo, que é um bispo, que é uma bispa. E os textos bíblicos vai totalmente contra a esse protestantismo. Paulo vai dizer claramente, confira aí, em 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 18.
Só é aprovado aquilo que Deus recomenda, e não aquele que se faz por conta própria, não aquele que recomenda a si mesmo. Então não tem porquê imaginar, né, que Paulo tinha esse pensamento, né, protestante. Jamais, né, jamais. Paulo estava em comunhão com a igreja mãe. A Bíblia, né, mostra isso claramente. Quem elaborou a Bíblia, quem escreveu a Bíblia, quem canonizou a Bíblia é um pensamento completamente católico, né? Completamente católico. Você vê que Paulo saiu para um lado, fundando igrejas, aí vem esse versículo, diz, olha, por meio de uma revelação, Paulo foi conversar com os líderes da igreja, foi expor o evangelho que tem pregado, para não correr em vão, não porque Paulo estava pregando errado, mas para dizer assim, ó, nós estamos em comunhão. Não era erro na evangelização de Paulo, mas sim em não fundar igrejas separadas da igreja mãe. É isso que a explicação do rodapé da Bíblia diz. Não que Paulo estivesse, né, ensinando algo errado. Era a fundação da igreja que não podia ficar separada da igreja mãe. Não poderia perder o vínculo, romper, né, esse vínculo com a igreja mãe. Porque, meus irmãos, se lá no início Paulo endurece o pescoço, né, digamos assim, e não quer saber de Pedro, não quer saber dos líderes da igreja, daqueles que estavam, né, alguns anos na frente dele, daqueles que Cristo enviou primeiro do que Paulo. Então, se Paulo endurecesse, né, e rompesse ali, não teria chegado para nós o evangelho intacto, como a gente tem hoje. Não teria chegado para nós, né, essa Bíblia. Teria chegado uma Bíblia de Paulo, uma igreja de Paulo e uma igreja de Pedro. E talvez nem isso tivesse chegado, porque os outros também poderiam se aventurar e cada um dos apóstolos fundarem a própria igreja. Então ele não tinha essa rebeldia protestante, claramente não tinha. Paulo estava de mãos unidas com Pedro. Veja lá em Gálatas 2, versículo 9. Deram-nos as mãos em sinal de nossa comunhão plena. Ou seja, não tinha essa de protestantismo no início da igreja, no início da Bíblia e nem no início da história da igreja, né, na patrística. Então eu não sei aonde o irmão tirou, ele não observou, né, a pergunta que eu faço, que é, onde a Bíblia aprova o homem fundar a própria igreja? E ele esqueceu da palavra própria. Paulo não poderia estar fundando igrejas próprias para concorrer com a igreja de Pedro. Não, aqui também eu estou falando de Jesus Cristo, então não precisa eu estar em comunhão com a igreja mãe. Será que uma pessoa, né, em sã consciência não consegue perceber esse texto? Paulo dizer isso, deixar para nós hoje essa catolicidade, claramente, né, que ó, Paulo não podia fundar a igreja separada da igreja mãe para não romper esse vínculo. Repito, né, não que Paulo estivesse ensinando algo errado. O que não podia, o pensamento católico ali de quem elaborou a Bíblia, o que não podia era Paulo perder, romper, né, esse vínculo com a igreja mãe. Então, diz que eles se deram as mãos em sinal de comunhão plena. Então, né, os irmãos protestantes precisam, né, prestar mais atenção nas perguntas e nos textos sagrados, para não chegarem e fazer uma interpretação somente para se alimentar, somente para se manter ali no erro, como eu falei no vídeo, né, anterior. Somente para se manter no erro, para dizer, olha, Paulo fundou várias igrejas. Sim, Paulo fundou várias igrejas, meus irmãos, mas não era igreja protestante, era uma única igreja católica, como a gente vê o testemunho dos primeiros pais da igreja, lá do século I. Embora sendo várias igrejas, todas formavam a igreja católica. Não perderam o vínculo com a igreja mãe. Não podia perder o vínculo com essa igreja mãe. E o protestante está muito longe disso, né? Virou uma tremenda, né, rebelião. Então é isso que eu quis deixar nesse vídeo, meus irmãos. Para a gente ir analisando, né, os comentários protestantes e vendo que eles vão tirando uma palavra, tirando uma letra, modificando o sentido, para se manter ali no erro, porque é muito difícil para o ser humano reconhecer que errou. Só no caso quando o Espírito Santo realmente, né, iluminar aquela pessoa, preencher aquela pessoa e resgatar aquela pessoa, né, dessa cegueira do erro. E imaginar que o protestantismo tem algum texto bíblico que aprova. Não tem, né? Continua a pergunta aí no ar. Não tem um texto bíblico que aprove o protestantismo, que aprove cada um que queira
se tornar bispo, fundar a própria igreja e e fazer a interpretação pessoal da Sagrada Escritura. Não existe isso na Sagrada Escritura. Não existe, né, aprovação para o protestantismo nas Sagradas Escrituras. Não adianta se espernear, chegar nos comentários e falar isso e falar aquilo, mas não tem. Enquanto eles não colocarem, né, um texto claro de que o protestantismo tem aprovação na Bíblia, enquanto eles não colocar isso, a gente vai continuar aqui falando. E vai ser difícil deles achar, porque não tem. Não existe um texto bíblico que dê, né, essa aprovação, né, para cada um que queira fundar a própria igreja. Continua aí esse questionamento. A própria igreja, entenda, tá? Não vem aí, não, mas o apóstolo fundaram a igreja. Fundaram, mas eles não fundaram, nenhum tem a própria igreja. É a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando falou para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja, Jesus Cristo falou a minha igreja, e não a igreja de Pedro, não a igreja de Paulo. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis deixar nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda nesse canal, né, peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.